mais uma vez Coisas Envolvidas. Hoje estou com um convidado, João Pedro. Muito, Obrigado por aceitar esse convite, meu João. muito prazer, cara. Prazer é todo meu. Hum, Sempre bom estar junto com pessoas muito boas e querendo desenvolver cada vez mais. que bom. Ô, João, de onde você veio? Cara, eu sou de Mineiros. Sou de Mineiros, não tem jeito. E assim, eu nasci em Mineiros, cresci em Mineiros, inclusive ali perto da Antônio Ferraz. Nasci e cresci lá. Toda a minha história se passou por lá. Brincava muito na rua, antigamente. Antigamente é assim, né? Não faz tanto tempo. Mas cresci bastante, tudo aqui em Mineiros. Ah, Sempre aqui em Mineiros. hoje você é Hoje eu sou de Jaú. de Jaú. Sou de Jaú. Assim, na verdade eu sempre sou de Mineiros, né? Sempre sou de Mineiros, tenho um carinho muito grande por aqui. Mas agora eu moro E em o que Jaú. faz da vida, João? Eu sou fotógrafo. Sou fotógrafo. Sou fotógrafo especialista em ensaios corporativos. Mas eu acabo fazendo todo tipo de ensaio da vida. De eventos, que eu amo fazer eventos, registrar momentos. Todo esse tipo de trabalho eu faço. E essa paixão pela fotografia? É É que, de criança? cara, isso é legal. Essa história é legal pra caramba. Porque assim, eu comecei na fotografia, na verdade. Vou voltar desde o princípio mesmo, desde o começo. Quando eu tinha mais ou menos uns 12, mais ou menos isso, acho, 12, 14 anos, eu fazia muita coisa de criatividade que hoje em dia eu percebo que faz sentido. Mas naquela época eu não tinha muita noção. Eu sempre gostei de fazer canal pro YouTube. Eu tinha um canal pro YouTube quando eu tinha uns 12 anos. Nessa época? Nessa época. Eu tinha uma linha editorial nessa época que eu nem sabia que isso existia. Eu chegava, só pra você ter noção, eu fazia vídeo de joguinho, Clash Royale. Joguinho de cartas, tudo, eu fazia vídeo disso. Fiquei viciado e fazia vídeo. Eu pegava, fechava meu quarto, falava pra minha mãe: Mãe, agora eu vou gravar, tá? Então não me atrapalha. Aí eu ia lá, pegava meu celularzinho, no computador eu colocava uma música pra não dar copyright no fundo, que eu não sabia editar, colocar música, então eu colocava música no fundo. Aí ia lá no meu guarda-roupa, que o áudio era melhor, ia lá, gravava: Oi galerinha, tudo bem com vocês? Não acredito, João. Sério? Mas que ano que foi isso aí? Tinha 12, 2013. 2013? É. E você tem esse canal até hoje? Esse Tem, YouTube? tem. Tem vídeo até hoje. Se eu não me engano, foi 2013. Eu não lembro muito bem, eu não sou meio ruim com essas E questões de você data. aparecia na imagem também ou não? Só o Não, só o áudio? áudio. Depois eu comecei a aparecer. E aí aconteceu, eu comecei a fazer esses vídeos, tudo, mas assim, era mais brincando, fazia thumbnail no Paint. Cara, e Entendi. tipo assim, era muito legal porque, claro que não era bom. Não era um negócio, meu Deus do céu, extraordinário. Não era bom. A thumbnail ficava feia, e tudo. Porém, pro Paint e na minha idade, ficava muito bom. Tanto é Sim. que as pessoas falavam: Nossa, João, você fez isso no Paint, meu Deus, ficou muito bom. E isso sempre foi me dando uma motivação, sabe? De fazer alguma coisa. Acho que eu sou bom nisso. Será que dá certo? E eu fui começando, né? Depois eu. Aí agora na parte do estudo, né? Depois de Mineiros, eu mudei pra. Eu estudei em Jaú, no ensino médio, estudei lá na Hum. ETEC. E aí nessa época, eu também sempre sentia falta de vídeo, de fazer vídeo. E eu estudava o ensino médio junto com a administração. Então aí nesse caso, eu entrava muito a parte de criatividade. E sempre nas aulas de criatividade eu era muito bom. Desenvolver produtos, essas coisas. Uhum. Mais um ponto pra mim atentar. E aí depois disso, eu. Nessa época ainda da escola, eu fazia vídeo também. Aí comecei a fazer vídeo de vlog, fazer vídeo de gracinha mesmo, que tava muito na época, tipo, tipos de estudante, essas coisas, sabe? E comecei a fazer esse tipo de vídeo. Puxa vida, É, eu nem cara. imaginei isso do YouTube, não. Aham. Nem. Fazia vídeo pro YouTube. Editava no. Nossa, Screenshot, eu acho, um aplicativo assim. E editava lá. Aí depois disso aí, você foi pra Então, fotografia. então, e aí aconteceu. Depois desse tempo, eu falei, na minha cabeça, eu falei, cara, eu tenho muita facilidade pra isso, tudo, mas não me atentei com coisa profissional. Eu só fazia canal do YouTube porque é um negócio que eu gostava muito. E aí E depois. ganhava alguma coisa ou não? Não, nada. Ah, se eu não me engano, na licença, antigamente até davam centavinhos. Chegava a dar 30 centavos de dólar, nem isso direito, mas dava uns centavinhos lá que já animava bastante. Sim. Então fazia bastante vídeo nesse estilo. Só que aí chegou depois que eu finalizei a escola. E na época da escola descobriram que eu tinha canal.
Aí desanimou. Poxa vida, Por ninguém quê? sabia, né? Ninguém sabia, era tudo escondido. A turma de mineiros até sabia um pouco que eu postava algumas coisas, mas de Jaú ninguém sabia. Cara, depois que eu descobriram, começaram a me zoar. Me zoava por causa do canal, tudo. Nossa, Você queria aí eu desistir? desisti. Aí eu parei. Cara, eu era jovem, tinha a consciência muito fraca, e eu desisti. Entendi. Cara, inclusive é um negócio que eu sempre falo, cara, não pode desistir. Essa hora que eu tinha que continuar mais. Entendeu? Sim, sim. Só que meio que nada me sustentava ali. Ah, eu não Não tinha ninguém por perto pra você falar, é isso aí mesmo. exato, É, a gente vai sofrer. exato. Se tivesse, É, estaria até até. ia. Mas aí faltava um incentivo a mais pra mim mesmo, sabe? Então aí eu parei. Depois que acabou a escola, eu fiquei meio que um ano depressivo, assim. Fiquei muito mal esse um ano. Por causa disso? Não foi por causa disso. Foi um Foi um conjunto. conjunto. Aí, tipo, eu. Aqui em Mineiros, infelizmente, é uma crítica que eu tenho bastante, que não tem muita oportunidade. Porque assim, cara, você vai acabar a escola e aí? Não tem um estágio pra você entrar, não tem uma assistência pra você fazer de emprego. Então isso me, nossa, dificultava muito pra mim. Porque eu não sabia o que eu ia fazer. Então, tipo assim, e aí? Agora? Acabou a escola. Vai tentar achar um trabalho? Era muito difícil, sabe? Então, por esse motivo, eu passei um ano meio triste, caçando coisa pra fazer, pesquisar coisa. Mas, hoje em dia, eu vejo que foi um ano muito importante pra mim. Porque eu comecei a pesquisar sobre coisas aleatórias, porque eu tenho muito tempo no meu dia, né? Então, eu comecei a pesquisar sobre coisas aleatórias. Então, eu estudei marketing digital, estudei mais sobre vídeos, estudei mais sobre foto, e aí que entra a fotografia. Virou o ano 2018, começou 2019. Aí eu comecei, passei por esse ano. E aí em 2019 ainda eu descobri a fotografia. Como? Comprei um celular, eu até fazia uns biquinhos, trabalhei como apicultor também, negócio de abelha. Em 2019 você estava com quantos anos? Tava com 18. 18. Tinha feito 18 já. Então aí tem aquele negócio de carta, de querer tirar, todas essas coisas, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre coisas de fotografia, porque eu ganhei um celular, um Redmi Note 6 Pro, que não vende mais, saiu de linha. Mas, cara, era um celular que eu não sei o que a Xiaomi fez, mas, tipo, criou um celular mágico pra fotografia. Ele era muito bom, e hoje em dia, vendo o viés técnico mesmo, ele realmente era muito, muito bom. E aí me despertou. Tanto é que a primeira foto que eu fiz, chegou o celular, a primeira foto que eu fiz foi da minha flor. Da uma flor que tinha lá no jardim da casa da minha mãe. Fiz essa foto, falei, cara, nossa, que legal. Se apaixonou. Aí foi indo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a explorar esse celular. Fazendo o quê? Foto das minhas gatas. E aí Entendi. começou tudo. Comecei a fazer foto dos meus gatos, foto de paisagem. E eu não fazia só a foto, eu tentava inventar alguma coisa. Inventava moda, colocava foto, colocava isso, inventava edição. E aí eu comecei a partir pra algo mais assim. Porque eu falei, pô, é isso que eu gosto de Você fazer. postava onde? Postava no Instagram. Instagram. Não, até então eu não postava em nenhum lugar. Tá. Até então eu só fazia as fotos mesmo e ia fazendo. Aí depois que eu Chegou a mostrar pra sua mãe? Depois você tava mostrava, fazendo? minha mãe amava. Minha mãe amava, ela acompanhava tudo. Então ela acabou incentivando também. Muito, muito. Minha mãe sempre me incentivou. Eu agradeço muito a ela porque tudo que eu queria fazer ela me incentivava. Hum. Tudo mesmo. E aí depois que eu comecei a fazer essas fotos, e fazer foto dos meus gatos, inventar tudo, e eu começava a fazer montagem. Então, tipo assim, eu tirava, tem até algumas fotos que depois eu mostro pra você. Eu tirava foto, sei lá, do mato e colocava uma abóbora de tema de Halloween. Fazia toda a montagem, fazia toda. Sim. E aí que eu aprendi sobre luz. Porque aí eu tinha que direcionar a luz, colocar escuro mais no lado, tinha que direcionar tudo isso. E aí foi me aperfeiçoando cada vez mais. Mas até então, só amador. E aí entrou, lembra do YouTube? Aí eu comecei a fazer vídeo pro YouTube Você ensinando. voltou a fazer. No mesmo canal. Exato, ensinando como editar com o celular. Porque aí eu comecei a mexer com o celular. Aí comecei a fazer vídeo, sabe? Fazia vídeo ensinando, tudo. Eu tenho até hoje. Eu falava Eu muito. vou pesquisar lá depois, vou Depois ver. pesquisa. Tem até um vídeo meu que eu fiz que eu lancei o meu curso online, né? Então aí eu fiz uma volta atrás dessa parte. Depois eu mostro pra você. Nossa, Sim. realmente essa parte ficou muito, muito legal. Sim. E eu fazia vídeo. E aí eu coloquei minha cara. Então, tipo, eu falava lá, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse tal vídeo. Ah, então, gente, olha só, vocês têm que No editar. YouTube. No YouTube. Nossa, era bem mais difícil, né? Porque no Instagram é rapidinho, no Face, rápido, não, era muito, TikTok. era muito difícil. Nossa, cara, Não ainda é que mais. todo mundo tá inscrito no canal, né? Não, cara, não, era muito difícil, poucas pessoas vendo também, tipo, 50 pessoas já era muito já.
Sim, sim. Então era muito assim. E aí depois eu comecei a fazer esse canal no YouTube. E aí entrou a pandemia. Virou o ano, né? 2019 para 2020, entrou a pandemia. Nesse entrar da pandemia, aí, tipo, todo mundo ficou em choque, né? Todo mundo ficou nervoso, não sabia o que fazer, porque começou a ter mais caso, menos caso, e ia indo. E todo mundo ficou realmente perdido. E aí nessa hora entrou os fotógrafos profissionais. Por quê? Eu já começava a seguir fotógrafos profissionais, já querendo fazer foto, tudo. Criando me falou, pô, isso daí acho que é pra mim, sabe? E aí como entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, aí eu comecei a trabalhar no estúdio de tatuagem. Porque aí entrou o marketing que eu fazia, junto com as fotos. E aí eu fui lá, dei uma proposta pra um cara de tatuagem. Falei, pô, posso trabalhar aqui? Com social media e tudo? Falou, vou dar um trabalho pra você. Na tatuagem. Fazer Isso. a fotografia, você Fazer fala. fotografia, foto e vídeo, sabe? Aonde que é isso? Era no estúdio aqui mesmo. Aqui? Aqui em Mineiros mesmo. E aí eu fazia essa parte de foto e vídeo. E aí, junto com isso, quando eu tinha um trabalhinho ali. Com isso você foi aprendendo, né? Foi Com isso aprimorando. eu fiquei 3 meses. Por quê? Porque aí, no primeiro mês, já era pandemia já. E aí, nesse entrar da pandemia, o que aconteceu? Os fotógrafos ficaram perdidos também, de Sim. eventos, tudo. Eles começaram a fazer o quê? Os fotógrafos que eram mais famosos. Eles enviavam fotos para outros fotógrafos iniciantes. Então, tipo assim, ele postava lá no Stories. Ah, gente, eu vou liberar aqui 2 fotos para vocês. E aí depois, no outro dia, eu vou fazer uma live mostrando as edições, as melhores edições. E quem que era o fotógrafo iniciante? Era eu. Puxa Aí eu tava vida. lá no meio. Eu tava lá no meio, e aí eles começaram a enviar foto. Aí, tipo assim, eu pegava a foto de um fotógrafo, e ela. Eu nunca tinha editado no computador. Inclusive, a primeira foto que eu editei no Isso Photoshop. no Instagram. É, No Instagram. no Instagram. Eles começaram a enviar, assim. E aí eu fui lá e falei, nossa, agora eu vou pegar. Pegava as fotos deles e começava a editar. E, cara, eu não sabia nada. Tanto é que a primeira foto que eu fiz no Photoshop, eu lembro até hoje, era uma mesa que eu coloquei com uma paisagem de fundo e tinha um carrinho de Fórmula 1. Que eu inventei sombra, essas coisas. Uhum. Foi a primeira coisa que eu fiz. E aí depois, eu pegando a foto desses fotógrafos, falei, cara, agora? Tô com uma foto profissional, Sim. eu preciso editar. Eu preciso editar essa foto. E aí eu começava a inventar coisa. Eles gostaram da foto? Então, e aí aconteceu. Eu peguei várias fotos de fotógrafos pra editar, né? Eles faziam toda semana, cada 2 dias eles faziam essas campanhas, sabe? Esses projetos deles. E aí eu ia lá e pesquisava no YouTube. Então, tipo assim, eu falava lá, eu peguei a foto aqui, eu falava, nossa, como que eu consigo deixar essa foto bonita? Como que eu consigo colocar cor no fundo, por exemplo? Aí eu ia lá no YouTube, como colocar cor no fundo da Uhum. foto. E pesquisava no Photoshop, pesquisava pra editar. Eu ia lá, aprendia e editava. Ia lá, editava aquela foto e deixava bonita. E aí eu apareci numa live. Apareci em live de fotógrafos com uma edição. Você lembra o nome do cara? Cara, eu lembro, tem o Gilmar, a Iele. A Iele eu agradeço muito até hoje. Eu acompanho. Você já teve contato? Então, a Iele, inclusive, é muito interessante. A Iele é uma fotógrafa muito famosa no Nordeste. Mais a parte, se não me engano, é do Recife. Ela é muito famosa e eu pego as fotos dela desde aquela época. E hoje em dia eu converso com ela. Eu Puxa converso com ela vida. porque, cara, ela é uma inspiração muito grande. Porque abriu as portas. Foi uma das pessoas que tava ali, sabe? E inclusive eu apareci numa live dela, live do Gilmar, eu apareci com ele numa live. Ele me ligou, aí tipo assim, ele falou: "Ah, vou ligar pra alguma das pessoas". E apareceu ligação pra mim. Eu lembro até hoje, tava no meu quarto nervosíssimo. E apareceu. Puxa vida. Cara, esse dia foi sensacional. Pessoalmente não se encontraram Não, ainda não. ainda. Só em congresso que eu quero ir inclusive quando eu for pro Nordeste, eu quero encontrar ela. Uhum. Porque sério, é transformador. E ver, tipo, cara, essa transformação que teve, sabe? E Sim. desde esse início, aí começou dessa forma. Realmente pegar fotos fotógrafos, tudo. E chegou um ponto que aí eu comecei a editar muito mesmo. Pegava foto de outros fotógrafos, pedia foto, mandava mensagem, viu? Cara, me envia algumas fotos pra me editar, tudo. Aprendendo no YouTube, olhando pro Isso YouTube, sem ganhar nada. sem ganhar nada. Só ganhava na O, tatuagem, o aprendizado, no no meu caso, né? trabalho da tatuagem ali, pronto. Mas sem ganhar nada. Cara, eu ficava editando 12 horas por dia. Imagino. Era 12 horas por dia que eu ficava editando, pesquisando coisa. E ao mesmo tempo que eu editava, eu ficava ouvindo podcast de fotografia para empresários, para empreender na fotografia, para realmente aprender a vender e a lucrar com fotografia. Então eu lembro até hoje, eu deixava meu celular do lado, ficava editando no computador aqui e deixava meu celular de lado com um podcast. Por quê? Normalmente eles faziam uns cortes, porque eles vendiam o produto inteiro, né? Mas eles faziam cortes, faziam lives ao vivo,
pra realmente as pessoas irem lá aprender um pouco sobre algum tema, um tema X. Eu assisti todas as lives. Deu mais de 70 horas de lives. Eu assisti tudo. Tudo eu assisti. Quanto tempo foi isso? Foi em 2020. Foi Foi um período de 6 Foi meses? de dois. Não, menos. Foi menos. Foi 3 meses, eu acho. Um mês. Nossa, foi muito pouco. Foi muito rápido, porque a pandemia começou em março, se eu não me engano, de 2020. Mais ou menos por aí que eu lembro. E aí, em junho de 2020, foi quando eu comprei a primeira câmera. Então teve só esse intervalo Essa primeira câmera, você trabalhou pra comprar ela ou não? para trabalhar. Na verdade, o que aconteceu? E aí, entrando nessa parte, né, voltando. Que eu tava obcecado, tava editando muito, ouvindo podcast. Aí chegou um ponto que eu sabia editar como um profissional, melhor que editar muito, muito bem, e sabia vender como um profissional. Eu só não sabia fotografar. E eu não tinha câmera ainda. Então só faltava esse ponto. Aí pegou, eu juntei um dinheiro que eu trabalhava no estúdio de tatuagem, que eu ganhava R$ 600 por mês. Trabalhava, é muito pouquinho, muito pouquinho. Trabalhava nesse estúdio de tatuagem, aí juntou com o auxílio emergencial que o governo deu, juntei os dois, comprei a primeira câmera. Você lembra o valor? Eu lembro, deu 1.800. Você tem essa câmera até hoje? Guardada? Não, a câmera não, a câmera eu vendi, só que eu tenho uma câmera que foi a Regina Sabaini que me deu. Ela deu essa Não, câmera depois ou antes? foi antes. Essa câmera ela me deu antes. Era uma câmera, uma câmera um pouco mais antiga, que era mais limitada pra fotografar, não dava pra trocar lente nem nada. Então era mais amador mesmo. Ela me deu essa câmera. Ela falou: "Ah, João, gostei muito dessas fotos, gostei muito dessa edição, inclusive tenho um carinho muito grande por ela até hoje. Aham. Nossa, isso muito especial pra mim." E ela foi lá e falou: "Tem uma câmera parada, você quer pra você?" Nossa, fui correndo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Chorei. Nossa, chorei de Imagino, emoção. imagino. E aí eu peguei essa câmera. Nossa, aí explorei muito com essa câmera também. Nesse meio tempo, do mês de março, mais ou menos, até em junho. Então, tipo, pra mim foi tudo muito rápido. Você tá com essa câmera? Essa eu tenho. Essa eu tenho É até porque foi a hoje. primeira, então. Essa foi a primeira de todas mesmo. Essa eu tenho até hoje. E aí, nossa, cara, eu fui explorar muito com ela. Aí eu comecei a fazer edição mesmo, baseado nas minhas fotos, sabe? Mas até então, tudo no amador. Nada profissional, não ganhava nada com isso. E aí nesse período, depois eu comprei a primeira câmera mesmo. Que aí foi depois, dia 4 de junho, ela chegou. Que aí eu decreto que foi meu primeiro dia. Que eu faço aniversário de fotografia. Uhum. Dia 4 de junho. E aí essa câmera chegou, cara. E aí o que aconteceu? Eu sabia editar como profissional. Melhor, muito, muito bem que profissional. Sabia vender como profissional. E aí agora chegou a câmera. Aí só faltava aprender um pouco sobre fotografar. Sim. Aí, cara, vídeo no YouTube. Pesquisar, vídeo no YouTube, vídeo. Fora isso, você chegou a fazer curso? Nunca fiz curso. Nunca fiz um curso. Voltando um pouco, Uhum. pra não ir muito longe, passou pela sua cabeça, cara, fotografia dá dinheiro. Cara, Antes de você responder, por exemplo, você foi mais pela paixão de fotografia do que pensar em dinheiro. Tô certo disso? tá certo. Você tá certo. Na verdade, foi um misto, eu diria. Porque aconteceu? Juntou a falta de oportunidade. Então, assim, cara, não tem oportunidade, não tem o que eu fazer. Não tem como eu ter um plano de carreira. Então, nossa, eu vou entrar numa empresa X, outra. Não tinha. Não tinha um plano de carreira, então, assim, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí entrou meu amor pela fotografia. Que assim, cara, como eu falei, eu ficava editando foto de outros fotógrafos sem ganhar nada. Nossa, eu fazia tudo. Se a pessoa me chamasse pra fazer qualquer coisa, eu ia lá. Então, tipo assim, tudo que eu fazia, não era tipo, não tinha um fardo de, nossa, eu tenho que editar, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar. Não, era só alegria, era só felicidade. Então só tinha esses momentos alegres, sabe? Uhum. E aí juntando também com o desejo de mudar de vida. Entendi. Eu sempre tive o desejo de mudar de vida. Então tá. Você chegou a pensar em um momento, será que esse tem campo? Cara, Porque eu penso assim, ó, eu não entendo de fotografia. Uhum. Eu ouvia falar muito assim, nossa, vai acabar essa fotografia, porque agora chegou a celular, né? Sim, E eu vi que foi o contrário. Isso que melhorou o ramo da fotografia, parece, sim. né? E... Não, se você... o campo é tão grande que é infinito. Na verdade, assim, eu tava com muito receio. Claro, a gente tem medo, né? Começar um negócio novo dá medo. Cara, assim, eu sempre tive muito medo. Porque quando a gente começa um negócio novo, a gente tem medo. Só que acontece, cara, eu não tava pensando em nada. Eu não tava pensando em nada, eu só tava querendo fazer
acontecer. E aí, então, como eu falei, tipo, eu não tava pensando, nossa, o mercado, será que o mercado tá meio saturado? Cara, não. Por quê? Eu só queria fazer, eu só queria fotografar. Eu só queria mostrar pras pessoas o que eu sei, Você sabe? era capaz de fazer isso. Exato, exatamente. E outra coisa, uma coisa que, cara, isso, assim, eu uso até, ó, me arrepia de falar. Me arrepia de falar porque eu uso até hoje e eu indico pra todo mundo, e é o que eu sempre falo pra todo mundo. Quando você tem confiança em você mesmo, cara, nada bala. Ah, e o mercado tá saturado. Ah, tem muito profissional. Cara, você é foda. Eu sou foda. Eu sou foda no que eu faço. Então, tipo assim, e aí o que acontece? Isso me motivava muito. Por quê? Eu ficava pensando, eu sou muito bom no que eu faço. Eu tô começando e eu já sou muito bom no que eu faço. Então eu preciso mostrar isso pras pessoas. As pessoas precisam ver. As pessoas precisam fazer coisa comigo. Porque eu sei da transformação que eu gero. Entende? Eu tenho muita confiança nisso. E quando a gente tem muita confiança nisso, nada abala. Uhum. Ai, nossa, tá ruim de mercado. Ai, mas tem profissional isso, mas. Cara, nada abala. Nada abala. Entendi. Isso que me motivava muito também, sabe? Se não fosse fotografia, qual era o seu sonho quando você era criança? Se não fosse, tira essa. Tira Você a tem hoje. fotografia. O que você pensava? Que, eu vou ser jogador, vou ser músico. O que você tinha em Eu mente? queria ser chefe de cozinha. Não acredito. Eu queria ser Você chefe. sabia já? Porque você gosta? Amo cozinhar. Amo cozinhar. E aí, e sempre vi minha mãe cozinhar. Então, tipo assim, eu sempre via minha mãe cozinhando, sempre gostava disso. Aí começou aqueles programas, né? Hell's Kitchen, começou MasterChef. E aí, cara, minha paixão por cozinha sempre aumentou. Sempre, sempre, sempre. Tanto é que eu lembro até hoje que eu meço a minha época de minha idade pelo tamanho que eu tinha comparado com a minha mãe. E eu lembro de uma cena, essa cena é muito marcante pra mim, conto pra todo mundo, que quando eu tava no. Eu ia do tamanho do fogão. Eu era do tamanho do fogão, assim. Eu lembro que eu tava apoiado no fogão, minha mãe tava cozinhando. Eu olhei pra ela e falei: Mamãe, quando eu crescer, eu quero cozinhar pra senhora. Quero virar chefe pra cozinhar pra senhora. Marcou. Marcou. E eu lembro dessa cena até hoje. Tenho ela na minha E a sua cabeça. mãe? Ah, minha mãe ama, né? Minha mãe ama, cara, porque eu amo cozinhar até hoje. Eu aprendi a cozinhar, eu cozinho bastante, todo tipo de culinária, e eu quero fazer curso de culinária também. Quer Eu fazer? quero me tornar chefe. Mas imagino, eu acho Mas que você isso é vai mais. abrir um restaurante ainda, E meu. eu quero ter um negócio Você tá com restaurante. cara. Eu quero também. Eu quero, futuramente, quero ser mais empresário, né? Ter mais negócios. E um dos negócios que eu quero ter um Vixe, restaurante. E que tem de preferência? Cara, eu gosto muito de culinária italiana. Gosto muito, mas eu gosto de francesa também. Doces franceses, essa parte culinária. Eu gosto Hum. de todo tipo de culinária, porque eu faço isso como hobby mesmo, como gosto. Eu gosto disso, sabe? Tudo por hobby. Então, todo tipo de culinária eu quero explorar. Que bacana. Que é algo que eu gosto muito, cara. Olha, Muito essa mesmo. me surpreendeu, eu não imaginava. Viu? Então, a fotografia. Qual é a sua projeção daqui 10 anos para fotografia? Cara, pra fotografia em si, pro mercado, você fala. Pro mercado, pro seu Cara, trabalho, o que você sim, quer expandir? Eu sim. acredito que deve ter uma, uma área muito grande para É, você explorar, tem né? muito, Quando tem casamento, mas deve ter mais lugar que a gente não sim. conhece. Tem muita Você coisa, tem cara. em mente? Tem tudo planejado já. Na minha cabeça tá planejado, né? Mas claro que pode ter coisas que vão mudar. Mas na minha cabeça, daqui 10 anos eu vou ter 34 anos. Então eu vou estar novo ainda. Sim. Vou ter 34 anos. Cara, a minha projeção que eu tenho pra fotografia em si, pro mercado de fotografia primeiro, né? Pro mercado de fotografia, cara, é que cada vez mais coisas rápidas e coisas dinâmicas vão crescer. E por que isso? Cara, hoje em dia a gente vê. Antigamente, que nem eu falei do YouTube lá. Antigamente era YouTube. Cara, 50 pessoas vendo, meu Deus, era um sucesso. E 100 pessoas vendo, era um sucesso. Meu Deus do céu. Você demorava pra criar conteúdo. Era um por semana. Você Uhum. demorava pra caramba pra criar um conteúdo, tudo. Cara, hoje em dia você tem que fazer 3 vídeos por dia. Você tem que fazer Sim. mais de 3 vídeos, porque os stories você tem que fazer 10 vídeos por dia. Então, tipo assim, se o profissional vai lá, vou fazer o vídeo pra você, tudo. Pô, daqui 2 dias eu entrego. 2 dias? 2 dias já acabou, já. Já passou a campanha e acabou. Uhum. Daqui uma semana. Nossa, daqui uma semana não existe isso.
Ou você entrega um dia antes ou no mesmo dia. Não existe. Meus trabalhos, a maioria dos meus trabalhos, principalmente que são trabalhos pra marcas, que nem recentemente eu fiz um ensaio Dia das Mães, da loja Dolores lá de Jaú. Cara, eu entreguei no mesmo dia. Fiz a, Nossa, é rápido assim. fiz a produção à tarde, fiz a produção, acho que foi 4 horas, 6 horas o vídeo tava pronto pra ela. Por quê? Ela precisava postar a campanha de Dia das Mães. Entende? É só você? Só eu. Só eu. Eu tenho assistente normalmente quando eu vou em eventos. Ontem eu fiz um casamento, por exemplo, que teve uma assistente junto comigo que ela vai pra me filmar. Aí faz gravações, tudo. Mas normalmente trabalho só eu, sozinho. Pretende aumentar Pretendo. a equipe? Eu pretendo sim. É que, na verdade, eu consigo lidar muito bem sozinho, sabe? Consigo ter É meu que hoje a tempo. plataforma ajuda muito, né? Acaba facilitando um pouco, sabe? Mas eu faço do manual. Mas aí o que acontece? A minha gravação, ela é dinâmica também, sabe? Ela facilita muito. Porque meus vídeos, eles são dinâmicos, normalmente. Então, que nem essa campanha que a gente fez Dia das Mães, né? A gente decidiu trazer uma coisa de mais carinho, mostrando o afeto dela com a filha dela, que ela tem uma filha bem novinha, de 1 aninho. Então, 1 aninho, 2 aninhos quase. Então, tipo, eu gosto de mostrar, ela queria mostrar essa parte do afeto, tudo, mas juntando com a campanha da loja. Então, aí a gente fez esse bem bolado. Montei o roteiro na hora pra ela, porque foi de última hora esse vídeo. Inclusive, um ponto bem interessante. A gente precisa se adaptar de acordo com o que o cliente quer. Porque às vezes, que nem, por exemplo, esse caso da Evelyn, né, da Dolores, foi muito legal. Porque assim, a gente agendou um ensaio pra fazer as fotos dela e da filha dela, pra campanha. Só isso. Aí a gente agendou, tudo beleza. Aí elas queriam fazer um videozinho. Elas mesmas gravar com o celular. Queria falar, João, vamos fazer um videozinho. Eu vou fazer um videozinho aqui só pra anunciar a campanha. Falei, não, jamais. Anunciar uma campanha de Dia das Mães. Vocês vendem roupa pra mulher. Tem que ser um vídeo incrível. E aí mudamos de ideia, fomos pra loja fazer o ensaio. Então o roteiro teve que ser montado na hora. Tanto é que eu fiz um vídeo de primeira pessoa desse ensaio. E aí mostra lá, eu montando o roteiro pra ela na hora na loja. Viu? E ela esperava que tava pronto no outro dia? Não, eu não esperava. Você levou de surpresa mesmo. Não, eu entreguei pra ela no mesmo dia. Falei, ó, é o seguinte, no mesmo dia vai estar pronto. Ela, que? Hoje? E as fotos? No dia seguinte tava pronto já. Porque Tudo demora, editado. tem gente que entrega, demora 15 dias, Não, 10 dias. mesmo dia. Sempre no mesmo dia. Eu busco sempre no mesmo dia. Principalmente quando são trabalhos bem dinâmicos, bem pontuais, sabe? Porque que nem ela precisava daquele trabalho. Sim. Ela precisava daquele material pra quanto antes? Porque Dia das Mães já. Então ela precisava daquele material. Cara, pô, entrego. Já aconteceu de você tirar foto e perder a foto? Cara, nossa. Ah, pô, não era pra ter pegado. Uma coisa que acontece muito, que pode acontecer na fotografia, e isso a gente não controla. Não tem como controlar, que é corromper o cartão. O cartão ele pode corromper na câmera. Pode? Pode. Vários fatores. Então, assim, excluir foto na câmera, mau contato do cartão, o cartão ser de baixa qualidade, ou problema no sistema da câmera mesmo. E aí, Jean? Aí acabou. Você tem que fazer de novo. Acabou, perdeu. Tem hoje em dia profissionais até que recuperam o Se cartão de perde, memória. o que você faz? Você vai lá e faz de novo? Então, e aí aconteceu, eu nunca perdi. Ah, você não... Ah, tá. Nunca perdi. Aconteceu uma vez, mas foi comigo mesmo. Eu morava aqui em Mineiros ainda. Eu tinha meu estúdio aqui. Aí eu fui lá. Onde era o seu estúdio aqui? Era ali na frente do Viola. De Viola. Ah, é verdade. Aquela galeria. É verdade. Era ali na frente. Então, Já assim. conseguia pagar o aluguel seu ali. Conseguia pagar muito bem e tudo. E aí, cara, eu comecei a. Eu fui fazer um vídeo. Fui fazer um vídeo meu. Fui gravar lá, fazer umas fotos minhas. Só eu mesmo, sabe? Coloquei no tripé lá, fui gravar. Aí cheguei em casa, cartão corrompido. Aí eu mandei pra assistência a minha câmera e realmente tava com problema no negócio. Gelou, hein? Nossa, se acontecesse no ensaio isso. Porque antigamente, com aquelas câmeras com filme, você podia bater. Você podia chegar pra revelar, não Uhum. podia estar queimado. E não... Então, uma coisa que pode acontecer é você perder algum momento em algum evento, alguma coisa assim, sabe? Mas isso a gente tem cautela pra não perder. Entendi. Tem que ter habilidade pra não perder mesmo. Mas pode acontecer. Eu percebi que você tira foto bastante de casal, né? Faço bastante. Eles brigam lá, falam, fica aqui, Cara, é muito legal. Geralmente também é que briga, mas não sei se homem briga. Cara, pode acontecer, velho. Pode acontecer. É que, na verdade, assim, é a gente que vai lidar com esse
esse casal, essa família, ter família já que fizeram tudo. Cara, você vai lidar com esse tipo de pessoa, cara, você vai lidar com pessoa. Então, tipo assim, eles poderiam ter vindo de um problema, de uma discussão, poderia ter vindo Não, de... durante a fotografia? Não, poderia ter vindo antes de uma briga, entendeu? Poderia ter vindo de uma briga, de uma discussão, de um desentendimento, mas também poderia ter vindo de um ambiente feliz. Você Sim. nunca vai saber, sabe? Então, assim, você vai... E aí, chegou? E agora? Aí, eu sempre tento separar. Separar no quesito do quê? De colocar as pessoas numa imersão comigo, sabe? Porque assim você tira todos os problemas. Então, a gente discutiu um dia antes, no mesmo dia, a gente tava discutindo, por exemplo. Chegou no momento do ensaio, cara, tem que ser espontâneo. Você Sabe? consegue transformar Tem que isso. ser, cara. Você tem que transformar aquilo. Sabe? Você tem que transformar aquele ambiente num ambiente gostoso, num ambiente bom. Principalmente em ensaio externo, ensaio estúdio. Você transformando aquele momento. Nossa, a pessoa passou um momento ruim, um momento difícil. Cara, você transformar aquele momento da pessoa é transformador pra ela. Sim. Sabe? E isso se encaixa também nos ensaios individuais. Porque, cara, a mulher vai lá, pô, tá com a autoestima baixa, a autoconfiança, pô, tá baixa, tá mal. Cara, ela vai fazer ensaio, porque quando você vai se arrumar pro ensaio, você vai se arrumar... Não, quando você vai fazer maquiagem normal, você faz maquiagem pra aparecer pros outros. Pra as pessoas te verem bonita. Agora na foto, cara, você vai se arrumar pra você. Sim. Pra você fazer uma foto bonita sua. Pra você se sentir bem. Pra você ter autoestima, autoconfiança. Cara, isso é Eu faço transformador. a pergunta porque eu sou uma pessoa que eu viajo muito. Porque, Uhum. cara, como que faz, né? Se eles brigam um dia antes, chega na hora, ela tá com a bicuda, com aquele bicão desse tamanho. Ele deve ter algum trabalho pra É poder difícil. transformar um É, então. sorriso. Você tem que trabalhar. Tem que trabalhar nisso. Tem que trabalhar no momento da pessoa ali, sabe? Sim, Acontece muito disso. Vai saber, né? tá. Sabe da vida da pessoa. E então você vai querer. Então você vai ter futuro mexer com chefe de cozinha, né? Você falou, Eu né? quero. Não, eu, Tá. eu, eu pretendo sempre. Minha fotografia é minha vida, né? Fotografia é minha vida. Sempre quero seguir nisso minha vida inteira. Tá. Sempre. Mas a culinária é um negócio que eu gosto muito. E na. Você dá palestra hoje, né? Que Hoje eu eu vi dou. lá, você tá começando a dar Sim, sim. palestra. Sim, eu dei palestra. Inclusive, eu dei palestra na OAB, em Jaú. Uhum. Foi semana retrasada, se não me engano. Dei uma palestra e foi muito. Nossa, foi transformador. Eu vi, ficou muito Foi a bonito. primeira palestra corporativa que eu dei. Primeira, eu pensei que Deu eu tava. friozinho na barriga. Deu muito. Eu pensei que eu tava falando abobrinha o tempo todo. Comecei a falar, meu Deus do céu, eu tô falando abobrinha. Tô falando errado, mas não, cara. As pessoas gostaram muito da palestra. Imagina. Gostaram muito. A gente. E sabe o que é importante? Eu acho que tem que ser você, né? É, cara. E era eu até falei pra ele, eu falei, cara, eu falei assim, gente, eu tô nervoso, é a primeira palestra que eu dou, então vamos junto comigo. Entendi. Sabe? E assim, essa palestra foi muito legal. A gente falou sobre posicionamento de imagem nas redes sociais pra advogados, sabe? Então foi muito, muito importante. Tive a procura depois? Então, agora, dia 10, essa semana, no sábado, eu vou dar uma palestra no evento Além da Estética, que vai acontecer lá em Jaú. Esse evento é muito interessante, inclusive pra você também que tá aí, que quer acompanhar esse evento. Vai ser um evento muito legal, que vai ser um evento não só para as pessoas de estética em específico, mas coisas de beleza. Cabeleireiras, manicures, parte de estética mesmo, estética, beleza, tudo isso a gente vai fazer nesse Além da Estética. E a gente vai ensinar, eu vou dar uma palestra, vai ter vários palestrantes também, ensinando coisas além da estética. Então, porque assim, normalmente você vai fazer um curso de estética, você vai aprender o quê? Você vai aprender sobre o procedimento, sobre o processo, sobre como deixar a pessoa bonita, enfim. Mas e como gerir o negócio? E como me divulgar? E como me posicionar? E como ganhar dinheiro? Uhum. Então é esse evento que vai ensinar todas as pessoas a Entendi. fazerem isso. É porque hoje a pessoa não tiver na rede, ela tá fora, Tá né? fora. Tá fora. E além disso, como você vai estar sempre bem posicionada? Você tem gestão, você tem financeiro. Eu Tudo isso fui vai numa estrutura. palestra ano passado em Marília. Uhum. O rapaz comentou comigo, falou, isso até dezembro, esse comércio vai. A partir de 2025 vai mudar muito. E é realmente tá acontecendo. Acontecendo muito, Porque a cara. rede, ele falou, pode ser o barzinho assim, pode ser o barzão desse tamanho. É, Ele tem que estar lá pra parecer que ele existe exato. lá no mercado. Exato. Um exemplo disso, cara, de posicionamento muito bem forte, que eu sempre cito assim, é o Bar da Adelaide lá em Jaú. O Bar da Adelaide era pra ser um bar comum, Bar da Adelaide, um bar clássico de pessoas mais velhas e só isso. Mas não, eles transformaram o Bar da Adelaide numa marca. Todo mundo vai no Bar da Adelaide.
Entendi. As campanhas que eles fazem, os carnaval, ele abriu em São Paulo agora. Puxa vida. Então, assim, essas campanhas. Isso que é posicionamento, sabe? Você realmente se posicionar como uma marca de sucesso. E não é só ir no Bar da Adelaide. Pô, você vai no Bar da Adelaide. É diferente, Entendi. sabe? Carnaval é da onde? Do Bar da Adelaide. Você sabe que só vai gente bonita, que só vai Sim. gente boa. Isso que é interessante, sabe? Ah, e você falou que você deu a palestra na OAB. Alguns advogados chamou você depois para tirar foto? Sim, sim. Teve. Inclusive, lá na palestra, inclusive, do Além da Estética também, eu vou fazer um pacote promocional para essas pessoas também. Ah, tá. Então, da gente dar essas motivações, sabe? Essas motivacionais. Então, tipo, lá na OB, eu dei um pacote especial para as pessoas fecharem ensaio, sabe? E fecharam. Entendi. Alguns advogados fecharam ensaio comigo. Ah, é bacana isso aí, É hein? legal, Sim. é legal. E você dá curso? Uhum. Esse curso é só sobre fotografia? Então, na verdade, assim, os meus cursos online que eu tenho hoje em dia, eu tenho um curso online, que é o meu curso ensinando como fazer vídeo com o celular. E como que é esse curso? Então, Tem um site, alguma coisa? sim, tem site, tem plataforma pra entrar, inclusive no meu Instagram, só entrar no meu Instagram, tá? Link da biografia que já tá lá, o meu curso. E esse curso é realmente pra você que não sabe, ou que você tem uma vida corrida, você que é profissional, tem uma vida corrida, não sabe o que gravar, então você chega lá no restaurante, nossa, eu tive uma vida um dia muito bom, mas nossa, tirei umas fotinhas muito nada a ver, não sei o que eu faço. É pra esse tipo de pessoa. Porque eu ensino, chamou vídeo prático, que é realmente o intuito, ser um vídeo prático, É muito mais rápido, um então. vídeo rápido. Acho que você acompanha meus videozinhos de rotinas, Sim, é sim. pra ensinar a fazer isso. Porque, por exemplo, é um vídeo que é fácil, não te ocupa tempo, porque é um saco você ficar, nossa, ficar no celular aqui, deixa eu gravar alguma coisa e um monte de gente em volta, você tá conversando, é chato. Então esse vídeo, o meu curso ensina realmente a fazer vídeo fácil, que não vai te ocupar tempo. Muito simples, você grava vários takes, tudo juntou, tá feito. Você está sempre. Esse curso é online, mas é Ele é ao online. vivo ou Não, é ele é gravado? online, ele é gravado. É gravado. Ele é Já tem gravado, vídeo pronto já tem já. as aulas prontas já. Ah, e quantas são as aulas, sabe? Você tem 6 aulas, sei não, tem 10 aulas pra mais. 6 aulas. Mais de 10 aulas. Ensina tudo. Ensina como fazer o roteiro da rotina. Então, Ai, que assim, porque, bacana. por exemplo, você tem uma rotina, mas como você vai montar o roteiro disso? Como fazer vídeo dinâmico? Como trazer a história pra aquele vídeo? Sabe? Como trazer o contexto pra aquele É bom vídeo? pra me comprar e É aprender. bom pra caramba. Sim. E, cara, você vai ver que. Você vai perceber depois que você faz o curso, você vai falar, nossa, caramba, é tão simples e fica tão bom. Sim. Eu falo, fui montar esse podcast aqui. Fiquei quase 2 anos estudando. Uhum. Estudando. É como diz o pessoal fala, sentar a bunda na cadeira Sim, você tem que e. estudar. Cara, quando eu entrei a primeira vez, eu falei, cara, como dá trabalho isso. É, Eu achei que era fácil, mas não é fácil, não é não. fácil. Não é fácil. E aí, o que acontece? Esse curso meu, ele entra realmente pra facilitar a vida. Pra facilitar a sua vida. Porque, cara, eu sei, pô, você trabalha num lugar, você trabalha no outro, você tem podcast, você tem que estudar, você tem que melhorar, você tem que crescer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cuidar da família. Tudo, você tem que fazer tudo. Então, cara, pô, eu não quero gravar vídeo, não quero fazer conteúdo, não quero pensar em ideia. Mas, ó, tem essa opção aqui, ó, você não precisa pensar na ideia. Entendeu? Eu vou dar um exemplo pra você, que nem, vamos supor que você trabalha na associação, você vai ter um trabalho agora de manhã, depois você vai ter uma entrevista com alguém, com um advogado, com alguma pessoa daqui da cidade. Você vai ter uma entrevista. Aí o que você vai fazer? Nossa, o que que eu vou fazer? O que que eu vou gravar? O que que eu vou postar? Não vou postar nada, porque minha vida não é tão legal. Mentira. Não é tão legal pra você que tá ali, mas pra outra pessoa de fora. Como que é a vida de um podcaster? Como que é a vida de alguém Uhum. que trabalha na prefeitura, tem a vida, família e um podcast pequeno? Como que é a vida dessa pessoa? Entende? E aí você vai lá, nossa, mas, pô, João, como que eu vou gravar meu vídeo? Pô, ficar gravando o dia inteiro, não tem como. Cara, vai lá no seu dia, começa seu dia lá, faz um vídeo entrando no carro. Mas sozinho dá pra fazer, João? Claro, eu faço tudo sozinho. A Jaine fala pra mim, fala, Sérgio, dá pra você fazer isso. Não dá, eu sozinho Dá, não consigo, dá pra não. fazer sozinho, dá pra fazer sozinho. Então, assim, vou ensinar agora pra você. Curso online Aí, então é gratuito. gratuito, hein? É gratuito. Cara, é simples, você pega a sua rotina. Então vamos lá, vamos supor que hoje, que nem eu falei pra você, né? Hoje você vai lá, você vai começar seu dia, você vai pro trabalho. Você vai pra prefeitura, vai trabalhar hoje. Vai lá, o seu café da manhã. Fez videozinho de café da manhã. Beleza. Fez vídeo, entrando no carro, pegando a moto.
Foi lá, fez um vídeo do caminho. Beleza. Chegou na prefeitura, fez um vídeo da sua sala. Foi lá, deixou o celular de lado, fez um vídeo de você trabalhando. Aí foi lá, almoço. Beleza. Aí foi lá, fez. Você foi em alguma loja de roupa. Foi lá, fez um vídeo na loja. Temos o vlog da manhã. Tá pronto. Entendi. Só se for lá e editar. Editar o vídeo que eu já faço. Entende? É que as pessoas, elas pensam que elas precisam fazer uma mega produção. Precisa fazer muito sentido. Mas normalmente a rotina, ela acaba não fazendo sentido. Sim, é que pra gente é automático. É, pra gente mas para pessoas, não. Para as pessoas, não. Porque, por exemplo, nós como que é um... Como... Eu tô aqui no podcast. Vai ter videozinho do podcast. Como que é o João tá no podcast? Que podcast? Como que é o podcast? Por quê? O fato em si, então, por exemplo, o fato de você estar no podcast, numa entrevista comigo, é o fato ali. Mas o que tá por trás daquele negócio? O que tá por trás de tudo isso? Isso que interessa muito mais para as pessoas. Porque, claro, a entrevista é legal, o que a gente tá conversando, pô, super bacana. Mas o que tá por trás? Entende? Então, tudo que tá por trás do assunto principal sempre vai ser, ou a maioria das vezes, vai ser muito mais interessante. Sim. Porque contextualiza muito mais. Então, por exemplo, essa xícara aqui, uma xícara aleatória. Uma xícara aqui, da coisa envolvidas, pá, uma xícara. Mas agora, e se o cara que montou a xícara foi lá e fizesse um vídeo? Gente, então, tô aqui, vim mostrar essa xícara aqui pra vocês, porque essa xícara tem uma história muito bacana, que é a história envolvida do Sérgio. Que tem um podcast, decidiu fazer, estruturou, teve uma história, tudo. Cara, essa xícara passa a ser uma xícara incrível. Entendi. E aí que tá. Uma xícara é uma xícara. Agora, uma xícara com uma história é diferente. Diferente. Então tem que sempre... Tudo que você vai fazer tem que contextualizar. Sim. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tanto é que... Antes de ontem, acho que foi sexta, eu, na parte da manhã, fui pra cuidar dos pessoais. Então, fui fazer a unha, fazer o cabelo. Então eu vi lá, ficou muito bonita. Cara, então, tipo assim, eu poderia não postar nada. Só postar uma foto no barbeiro, alguma coisa assim. Mas, cara, é isso. Interessa? Teoricamente, se você for pensar racionalmente, não interessa. O João fazendo a unha, fazendo o cabelo, não interessa. Porém, mostra o quê? Bastidor. Mostra o contexto por trás. Sim. Por trás de mim, entendeu? Então, eu tô ali parado, eu tô bem arrumado. Mas o que teve por trás? E o pessoal tá olhando bastante pro pessoal do interior do que de famoso, né? Eu percebi isso, muito. né? O pessoal procura mais esse lado aqui pra não, isso é mais verdadeiro. Porque, na verdade, hoje em dia, inclusive, tem uma profissão muito legal que é o GC. O GC é os creators, criadores de conteúdos, que são pessoas normais. Então, por exemplo, pega uma pessoa aleatória, normal, porque as pessoas perceberam que os criadores grandes, eles fazem marcas grandes. Só que você sabe que é publi. Você sabe que é publi. Então, tipo assim, se a Virgínia for lá e for postar sobre essa xícara, você sabe que ela quer vender essa xícara. Todo mundo sabe. A maioria, todo mundo sabe. Agora, um criador de conteúdo que foi lá, uma pessoa aleatória. Uma pessoa aleatória tem 1000 seguidores. Foi lá, fez o cabelo com um shampoo muito, muito gostoso, tudo. Aí postou lá. Nossa, gente, fiz um cabelo aqui com shampoo, nossa, foi muito... Não é publi. Mas não é. Porque não parece. Porque é algo tão espontâneo que não parece. Sim, sim. E as pessoas estão investindo muito nisso. É que nem aqui, ó, não tem roteiro. O pessoal fala, pô, é natural, é isso que eu gosto. O pessoal gosta de coisa natural. Exato. Quando a gente tá numa conversa, assim, faz muito mais sentido. Sim. Sabe? Porque senão você tem um roteiro pronto, você sabe o que você vai falar. Então, tá. Vai entrar aqui lá. Então, sabe como... Não dá. Não. E... Na rede você usa qual? Você usa mais? Na rede, você usa Instagram? O Instagram que você usa mais. Por que você usa mais no Instagram? O Instagram eu uso mais, que na verdade é assim. Eu usava muito Facebook também. Porque são públicos diferentes, né? O Instagram, Facebook e TikTok. O TikTok eu uso também. Tem 24 mil seguidores no TikTok. Então, o TikTok eu uso, só que o TikTok ele é diferente. Porque o TikTok ele exige que você faça muito. Faça muito conteúdo e todo dia muitos vídeos. Porque são vídeos muito rápidos. Não tenho tanto trabalho, não gosto de fazer tanto vídeo pro TikTok por conta disso. Pela necessidade de fazer cada vez muito vídeo pra ver se um viraliza. Eu não gosto muito disso, sabe? No Instagram já é um pouco diferente. Não, no Facebook. No Facebook é um pouco diferente. Porque no Facebook a gente traz a comunidade mais antiga, eu diria. Sabe? A comunidade que realmente tá lá no Facebook pra rolar, pra ver notícias, pra ver coisas. E acaba vendo o perfil.
é muito mais pessoas que já são, que te acompanham há muito tempo, sabe? Inclusive, o meu Facebook sempre atinge muitas pessoas de Mineiros, muitas pessoas mais velhas. Essa é a base do meu Facebook. Você tem Facebook, página ou é seu? Eu uso o meu pessoal, eu prefiro usar meu pessoal, mas Você tem a tem página. página lá Tem também? a página Você usa também, pouco. uso muito pouco. Eu prefiro usar mais o pessoal porque acaba conectando bem com as pessoas. Agora o Instagram já é totalmente diferente das Lá só duas. tem página também? Instagram não... No Instagram, então, no Instagram o que acontece? O Instagram tem como sim criar página, só que no meu caso eu gosto de deixar o meu pessoal junto com o meu profissional. Entende? O meu profissional é o ensaio corporativo. A minha parte de ensaio corporativo. Mas é o meu pessoal também. Porque conecta muito com as pessoas. E aí o Instagram entra onde? O Instagram entra, ele pega um pouco dos dois. E outra coisa, no Instagram a gente cria comunidade. Porque as pessoas sempre vão entrar primeiro no Instagram. Acordou, vai entrar no Instagram. Porque quer ver a vida dos outros, quer ver o stories, quer ver as coisas que apareceu. E a pessoa entra no Instagram. E o Instagram você cria comunidade. Porque no Instagram a pessoa vai te acompanhar no dia a dia, nos stories. Vai acompanhar seu feed, que é o Facebook. Entende? Que entrou no Instagram. Então ela vai acompanhar tudo. E no Instagram você cria comunidade. Entende? Porque ela vai te acompanhar no seu dia a dia ali. Então ela se conecta muito mais com você. Entendi. É por isso. E o TikTok, você vê aí no futuro, ele vai ser o... Cara, eu acho que assim, o TikTok nunca vai substituir o Instagram. Na minha opinião, nunca. Porque são coisas totalmente diferentes. Porque o TikTok, ele começou com videozinhos curtos que você só arrasta pra cima. Aí o Instagram foi lá, pegou a ideia dele e criou o Reels. Mas só que o Instagram tem Stories. Aí o TikTok foi lá, criou a ideia dos Stories. Só que nenhum dá certo muito nos dois. O TikTok, ele é feito pra você rolar ali com vídeo rápido, tudo. E o Instagram é feito de comunidade, de história, de stories, de vídeos. Cada um fica no seu lado. Então eu não vejo um roubando o outro, mas eu vejo o TikTok crescendo cada vez mais. Então. Ele cresce cada vez mais, porque é viciante. Tudo que vicia sempre faz mais sucesso. Cara, você não para. Você fica rolando ali, você não para. Sim. E outra coisa, o principal do TikTok é o algoritmo dele. É muito genial. Então, sabe por que eu tô falando? Porque mês que vem, vai eu e o Juninho vai fazer uma pequena palestra, pequena apresentação Uhum. pro pessoal do artesanato sobre o TikTok. Legal. Voltado para isso. E eu vejo assim, muita gente, não que tá deixando de usar o Facebook, não é isso? Mas Sim. o pessoal antigo que tava no Facebook tá no É o TikTok. TikTok. Porque é mais fácil. Meu padrasto é TikTok. Então aí fica mais fácil pra ver, muito mais rápido. Aí o pessoal não tá nem entrando mais no Google. Exato. Vai direto no No TikTok. TikTok, vai direto no TikTok. Eu pesquiso no TikTok. Então, o pessoal tá. Uhum. E não sei se você ficou sabendo que a Amazon tá querendo comprar, ó, Sim. né? Não Pra vai. virar negócio. Eu acho que Porque, nunca vai comprar. será? Não vai, cara. Só se eles desembolsar muito dinheiro. Tipo, muito, muito, muito dinheiro mesmo. Porque, cara, o TikTok, ele é muito famoso. Principalmente, ele é mais, se não me engano, do dono chinês ou japonês, se não me engano. E, cara, meu Deus do céu, ele cresceu muito e ficou multibilionário. Bilionário. E o que acontece? É muito difícil vender porque, cara, ele tem o maior negócio na mão dele. Só realmente, se vier muito forte. Sim. Muito forte. E essa cultura de vídeos, de coisas animadas, porque no TikTok tem várias funções de moedinhas, coisas animadas. É japonês. Uhum. É de aplicativos e como fala? Aplicativos de lojas japonesas. Sabe? É sempre disso, sabe? Então, tendo cada vez mais. Peraí, deixa eu ver. Tendo cada vez mais coisas assim que prendem a pessoa, prende a pessoa mesmo, vicia a pessoa. Quanto mais vicia, mais sucesso vai fazer. Ah. Nossa. Então hoje você usa mais o Instagram, então. Mais né? Instagram. Instagram. Eu Pra sempre. conectar, conversar. Eu gosto muito mais do Instagram. A maioria dos meus leads, das pessoas que procuram um orçamento comigo, sempre vem do Instagram. Tá. A maioria. E ramo empresarial, qual você mais gosta de mexer? De tirar foto? Qual que você se Cara, eu gosto muito. Hoje em dia, o principal meu mesmo é os ensaios corporativos. Que eu me especializei nessa parte mesmo, foquei nisso. Meu Instagram é todo voltado para ensaios corporativos. Porém, eu amo fotografar. Então eu não consigo desapegar de registrar momentos, de ensaios, de família, de casais, de eventos. Não consigo desapegar. Tanto é que eu criei outro Instagram. Eu tenho o meu Instagram principal
que é o do corporativo, o meu pessoal. E eu tenho o meu outro Instagram, que é como se fosse um portfólio. Só pra deixar meus trabalhos de família. Entendi. Então você tem dois, então, no caso. Tem dois. Na verdade, tem mais um ainda, tem três, que esse último é de ensaios femininos. Ensaios de mulheres. Ah, eu falei, mulheres. E na moda? Você nunca pensou em. Cara, moda eu gosto muito. Amo moda, amo me vestir. Amo escolher roupa, colocar look. Inclusive, é uma coisa que eu posto muito no meu Instagram. Que é uma coisa que, como eu falei, tudo que eu E posto como você aprendeu isso? Cara, tudo eu aprendi eu mesmo fazendo. Na maioria das coisas. Claro que eu pego referências na internet, tudo. Mas como que eu aprendi a me vestir bem, né? Como na minha cabeça eu me visto bem. E assim, moda é muito intuitivo. Eu aprendi, cara, que assim, quando a gente se veste bem, quando a gente se apresenta bem pras pessoas, o olhar das pessoas muda sobre a gente, sabe? E o que acontece? Você não consegue mudar o que a pessoa vai pensar sobre você. Só que você consegue mudar um pouco da percepção, sabe? Uhum. Porque assim, cara, se você tá mal vestido, a pessoa vai te ver como desleixado, como Sim. ruim, como profissional ruim. Aí você não é, mas te vê. Porque, cara, é a primeira impressão. A roupa, ela é a extensão do seu corpo. Quando você não tá pelado, você tá de roupa. Então, tipo, a roupa é a extensão do seu corpo. Então, como que as pessoas vão te ver? E a roupa, ela fala muito sobre você também. Então, tipo assim, se você tá com uma roupa colorida, você sabe que aquela pessoa, ela é mais pra frentona. Será que só usa roupa preta? Sabe que aquela pessoa é um pouco mais intrusiva. Então, uma roupa fala muito sobre você, sabe? Por exemplo, eu gosto de usar muito camisa. Quando você usa uma camisa, normalmente ela tende a ficar um pouco mais aberta. Você sabe que a pessoa tá mais aberta. Tá mais aberta a conversar, tá mais aberta a conhecer pessoas. Agora, se você usa uma roupa muito fechada, pela pessoa tá mais fechada, tá mais retraída. E eu sempre aprendi a me vestir bem. Assim, na verdade, assim, eu sempre quis me vestir bem, né? Aprendi a me vestir bem, eu não me vestia, não. Era horrível. Nossa, eu me vestia muito mal. Tanto é que nossa, isso é muito legal. Já junta com fotografia também. Porque quando eu comecei na fotografia, eu não me vestia bem. Me vestia com roupa comum, normal, tudo. Quem que foi que você tirou a primeira foto? Primeiro que você percebeu o primeiro pagamento? Primeiro pagamento foi É. da Bia Maion. Da Beatriz Maion. Faz cabelo? Faz cabelo e faz maquiagem. Da Bia Maion. Foi o primeiro trabalho pago. Qual foi o primeiro. Que esse valor, já Quin- lembra? 565. É. Você ficou 500. contente? Nossa, eu chorei. Chorei muito. Cheguei em casa e chorei. Minha mãe se emocionou. Chorei muito. Foi o primeiro trabalho que eu fiz, cara. Tá. Primeiro Então volta trabalho. na roupa que você tava falando. Cara, então, assim, eu nunca me vesti muito bem. Nunca me vesti muito bem. Eu vestia normal, Mas você padrão. já tinha em mente que você Cara, eu precisava. queria. Desde quando? Ó, desde 2017, mais ou menos, quando eu saí no jardim, com os amigos, tudo. Cara, eu queria colocar um estilo diferente. Sabe, eu sempre queria fazer uma graça. E as pessoas falavam, pô, não, João, tá feio. Tá feio, João. Aí eu falava, tá bom. Ficava no comum. Porque as pessoas em volta ficavam comum, então eu tinha que estar comum também. Aí ficava nessa minha cabeça. Aí eu comecei na fotografia. Não me vestia muito bem e eu tinha muito trabalho. Eu já comecei estourando. Então eu tinha muitos trabalhos. Então, cara, minhas roupas não vencia. E aí, o que eu pensei? Ó, a ideia genial. Nossa, essa foi demais. Cara, eu pensei o quê? Eu falei, pô, e se eu fizesse uma roupa de uniforme, uma camisa com o João Santesta escrito, e só usasse ela? Aí, se eu não preciso pensar em roupa, eu tenho só uma roupa, é um uniforme, a pessoa vai ver como mais profissional, e é isso. E eu me apoiava a minha ideia no quê? Pô, é mais profissional, então é melhor. Mas não, eu ficava muito feio. Porque era uma roupa largona, era uma camisa Uhum. largona que eu usava pra. Realmente, era preta e largona, eu só usava preta. Tanto é que eu fui em casamentos, assim, com shorts e tempo de jogar bola. Nossa senhora. Era nada, não, eram umas coisas nada a ver. E eu me apoiava nessa ideia de, nossa, pô, tô mais profissional, tô com roupa preta, tudo. Só que no fundo eu tava escondendo a minha insegurança de não conseguir me vestir bem. Sim. E aí, uma camiseta mudou toda a minha vida. Todo o meu jeito de me vestir, uma camiseta mudou. Que foi quando eu comprei a minha primeira camiseta, assim, que eu olhava e falei, nossa, essa sim. Foi uma camiseta simples, tipo essa daqui, canelada, marrom. Essa eu tenho até hoje, inclusive, quem me conhece, quem me acompanha há bastante tempo, sabe que eu só usava ela. Porque eu fui na Renner, não gostava de comprar roupa. Ó, não gosto de comprar roupa. Escondia minha insegurança. Não gosto de comprar roupa, tudo. Falei, quer saber, eu vou comprar uma só. Fui na Renner, tudo, compra essa, é bonito. Comprei.
Cara, depois que eu comecei a usar ela, eu falei, nossa, eu Mudou. tô bem melhor. Que mais bonito. E eu só usava ela, era só ela diferente. Era só ela. Eu usava uma calça preta e ela. Ah, aí começou. Eu falei, cara, só vou usar ela. Aí eu comecei com a ideia do quê? De trocar a camisa de João Santesso, da minha marca mesmo, por uma roupa bonita. Aí começou essa troca, essa mudança. Veio em 2000, comecei em 2020 na fotografia, veio mais ou menos em 2022, eu comecei a mudar. E aí virou 2022, eu comecei a fazer muito corporativo em Jaú, sabe? E aí eu mudei pra Jaú, né, em 2023, em abril de 2023. E nessa mudança pra Jaú, aí eu comecei a perceber. Eu fui uma vez no. Eu tava com essa roupa mesmo, tá? Camisa marrom ou uma camisa preta básica. E a calcinha, mas eu já tava melhorando já nesse quesito. Aí uma vez eu coloquei uma roupa comum que eu ia no mercado. Eu fui no mercado em Jaú. Cara, encontrei duas clientes minhas. E eu tava com uma roupa horrível. Aí eu falei, ah, não. Vou ter que me vestir pra ir no mercado. Aí eu falei, preciso comprar roupa. Aí eu fui começando. Comecei a comprar roupa, Aí comecei adotando os estilos, entendeu? Então assim, eu comecei comprando uma roupa parecida com a marrom. Aí ia lá colocar uma calça diferente. Aí comecei a alinhar a calça, deixar a calça alinhadinha. Comecei a comprar tênis branco. Comecei trocando, aí comecei a comprar uma camisa. Comecei a ir alinhando isso, sabe? Colocando estilo diferente. Sim. Comecei a sair com algumas pessoas, aí, pô, a pessoa tá se sentindo muito bem, então tem que sair muito bem também. Entendi. E aí começou nessa evolução, Aí foi sabe? melhorando a imagem também. E hoje em dia, como lembra que eu falei pra você, da parte da confiança, quando você tem confiança em você mesmo, nada te abala. Então eu tinha muita confiança em mim. Aí eu falei, cara, eu preciso adotar um estilo legal meu. E aí, cara, hoje em dia eu uso tudo da minha cabeça Sim. mesmo, e assim, do que eu gosto. Não penso, nossa, o que será que vão achar? Não. Claro que eu penso estrategicamente, pensando no que, pô, o que a minha roupa vai refletir para aquela pessoa. Mas não me importa a opinião dela. Sim. Me importa o que a pessoa, o que minha imagem vai refletir para aquela pessoa. Mas a opinião dela é a opinião dela. Eu posso estar horrível, mas eu tô maravilhoso. Sim, sim, Entende? Então sim. quando a gente tem essa confiança, faz muita diferença. Sim. E foi assim que eu cresci todo no meu look. Vai na academia, Agora eu treino. Agora eu treino. Voltei a treinar. Tá precisando. luta. Não, só treino. Só Só treino. musculação. Só musculação. E eu jogo também, jogo futebol ali. Gosto de correr. Correr assim, né? Caminhar e correr. Mas eu tô começando a gostar. Tá. Cada vez mais. Você imaginaria onde você tá hoje? Cara, eu imaginaria. Imaginaria? Se eu falar pra você que assim, como eu falei pra você, né? Desde o início, eu sempre tive muita confiança em mim. Sabe? Eu sabia que eu ia chegar, cara. Eu sabia. Eu não sabia se ia ser tão rápido. Mas conforme foi acontecendo as coisas pra mim na fotografia, eu descobri que ia ser rápido. Porque, cara, eu comecei em 2020, né? Em junho de 2020. Cara, quando foi em dezembro, eu tinha ganhado. Tinha ganhado o que minha mãe não ganha em 2 anos. 3 anos. E, pô, 6 meses. O que sua mãe fala hoje? Cara, pô, minha mãe sente muito orgulho, né? Nossa, minha mãe fica muito feliz. Muito feliz. Ela demonstra um pouco, mas se não ela demonstrar muito, ela chora. Mas Imagino. minha mãe fica muito feliz, cara. Muito, muito feliz. E é muito interessante porque realmente tudo foi muito rápido pra mim. E eu sabia que eu ia conseguir as coisas muito rápido, Sim. sabe? Se eu mantesse minha pegada e o meu esforço. E eu sabia que eu só ia E não é crescer. fácil, né, João? Você Não. ficar todo dia postando. Não é, cara. Eu vejo, Não. ainda eu faço muito pouco aqui. É muito trabalho, imagina É. você. Agora você tem que mostrar com qualidade É, agora, agora é né? diferente. É diferente. Antes, eu vejo que assim, eu sempre. A cobrança é maior. Exato. Eu sempre tenho análises do meu antigamente, que hoje em dia, com mais técnica, com mais experiência, consigo analisar. A minha imagem que eu passava antigamente, nos começos, nos primeiros trabalhos, ela como um garoto explorador. Eu tinha 19 anos, comecei ali, eu vestia uma roupa de um garoto, E alguém falava assim pra você, "Oi, será que você vai tirar foto do meu casamento?" falava. Ah, já teve gente já uma vez, esse daí foi marcante pra mim também. Teve uma vez que me perguntaram assim, falava, tava começando, né? Mas já comecei muito bem, comecei estourado já. E eu tava começando, e aí elas falaram assim, mas você vai fazer alguma faculdade, alguma coisa assim? Eu falei, não, não, tô muito bem, pretendo seguir. Mas nenhuma faculdade você não vai fazer, não vai se formar. É só pra diminuir, sabe? Horrível. Já aconteceu já.
Já aconteceu isso. E acontecia pessoas realmente que motivavam. Falavam, nossa, João, ó, você vai fotografar alguma coisa minha. Você vai fotografar meu casamento. Você, ó, daqui tantos anos você vai estar longe. E aconteceu. Entendi. E aconteceu. Hoje, você pensou em desistir? Nunca. Nunca pensei, cara. Nunca pensei porque eu sei do meu potencial, sabe? Eu sei o que eu posso proporcionar pras pessoas, sabe? E o mais interessante é você saber quem você é pra você se colocar nos lugares certos. Então assim, eu sei que as pessoas precisam fazer ensaio, elas precisam fazer produção comigo, Sim. porque eu sei a transformação que vai gerar. Sabe? Não é simplesmente por ego. Nossa, não, essa pessoa precisa fazer ensaio comigo porque eu sou foda. Não, não é por isso. É porque eu sei a transformação que vai gerar. Sabe? Eu sei a qualidade que eu entrego. Eu sei quem eu sou. Sabe? Então não tem como eu desistir. Eu não posso desistir. Uhum. Porque além de mim, não é só eu. Muitas pessoas dependem do que eu faço também. Sim. Sabe? Então eu preciso continuar. Hoje você foi com. Eu não vou saber falar o nome dele. O dentista. A palestra lá. Eu não sei se é O palestra. Léo Candioto. Isso, ele. O que você teve lá em São Eu, Paulo? eu gravei a palestra dele. É, a palestra dele. É. Ele era palestrante. Isso aí ele era Ele- palestrante, aquele. Não, ele é dentista, ele dá aula pra dentistas, pra formações, pra pós-graduações, tudo. E ele foi convidado a palestrar, fazer uma palestra e aula e um podcast lá no CIOSP, em São Paulo, que é o maior congresso de dentista, de Essa foi a primeira vez que você foi? Não, Ah, foi já a foi em última. outra. Já fui 4 vezes. Não dele. Não dele. De Outras outras coisas. pessoas. E você percebeu que cada vez que você vai nesse evento, nesse lugar tirar foto, essa procura é muito, Muito maior. cresce muito. Cresce muito. Você podia me dizer assim, né, já naquela semana ou demora um pouco? Normalmente, o que acontece? Como eu sempre falo, né? Por que eu posto muito? Por que eu posto tanto? Porque eu tenho sempre que manter uma constância. Isso. Eu sempre tenho que manter uma constância. Por quê? Porque quando a gente. Porque assim, a gente tem que analisar o Instagram, tem que analisar as coisas, o nosso negócio, como pessoas. Porque no final de tudo, pessoas vão comprar da gente. Pode ser a Amazon, pode ser a gente, pode ser eu, pode qualquer pessoa. No final de tudo, pessoas vão comprar pra gente ganhar. Resumidamente é isso. E tem que ser assim. Então, se a gente não pensar como pessoas, não adianta. Então eu sempre penso como? A pessoa foi lá, acompanhou meu trabalho, viu que eu fui lá em São Paulo, no CIOSP. Eu só posto uma foto que eu tô indo pra São Paulo. Posto mais nada. Não gera nada. Uhum. Nossa, ele tá indo pra São Paulo, legal. Acabou. Agora, eu posto um dia antes, uma semana antes que eu vou pra São Eu Paulo. vi. Gera expectativa. Gera vontade de ver. Por quê? Porque eu sempre postei muita coisa. Então as pessoas já sabem que vai vir vídeo legal. Então elas já sabem que vão acompanhar o dia a dia. Fui pra São Paulo sozinho, criei uma história. Pô, tô indo pra São Paulo sozinho, pô, diferente, legal, tal. Fui lá, postei. Aí postei com quem eu tava. Mostrei com quem eu tava. Aonde eu tava, que era um CIOSP, eventão, tudo. Mostrei o quê? Meu apartamento, onde eu tava. Que eu tava comendo, pra criar uma história, sabe? Aí depois disso, não acabou. Posto foto, posto um dumping, né, que é a sequência de fotos. Posto tudo isso. Alinhando aí do CIOSP. Posto a produção pronta do CIOSP. Aí no próximo dia mostro o depoimento do Léo do CIOSP. Cara, não acabou, entende? Então, assim, é sempre essa coisa. Aí depois no outro dia teve ensaio. Aí tô lá, ensaio. Aí a pessoa já me acompanhou o meu dia todo no São Paulo. Nossa, ele vai ter ensaio. Ele faz ensaio de família? Oh, deixa eu mandar mensagem. Entendi. Ah, nossa, eu preciso fazer ensaio corporativo, né? Tem um monte de pessoa fazendo. Fazer também. Manda mensagem. Entendi. Entendeu? E qual você falou que você foi mais que o Uhum. manhã? Qual dele que você que mais conectou, mais que a pessoa procurou? Que você achou? Que as pessoas mais procuraram. Cara, depois do primeiro, eu acho. É que na verdade, assim, como eu falei, né? É sempre uma constância de crescimento. Eu tenho toda a gestão de pedidos de orçamento, de ganhos, de faturamento, tenho toda a gestão disso. Mas normalmente, depois dessa primeira ida pra São Paulo, as pessoas já viram, pô, ele foi pra São Paulo. Porque foi a primeira vez que eu conheci São Paulo. Eu nunca tinha ido pra São Paulo. Porque meus stories bateram 2.000 pessoas assistindo. Então, assim, teve muita pessoa assistindo mesmo. Muita pessoa. Porque realmente foi. Aí, todo garoto explorador do começo reviveu. Se reviveu esse garoto explorador. Porque realmente foi diferente. Entendi. Sabe? Foi uma experiência única pra mim. E as pessoas que já gostavam de mim já acompanharam. E aí viram, pô, ele foi pra São Paulo. Nossa, que legal. Aí foi.
Aumentando. Qual sonho ainda você não realizou? Você quer realizar? Ter uma família. Ter uma Família. família. Pra mim, o maior sonho. O maior sonho que eu nunca realizei ainda foi ter uma Ter família. filho. Ter filhos, ter uma casa Você é confortável. novo ainda, você vai Eu ter sou lá. novo. Sou novo. É, Mas o meu maior sonho que eu não realizei ainda foi ter uma família. Sem dúvida. olha. Porque assim, minha vida profissional eu sei que tá bem encaminhada. Eu sei que o caminho que eu tenho que seguir, o caminho. Eu já tô muito bem. Mas claro que eu cada vez mais. Posso falar que eu tenho sonho de ter um carro, ter um monte de coisa, mas isso são Isso bem aí materiais. Mas o meu maior sonho mesmo que eu tenho até hoje, que eu não realizei, foi ter uma família. Você é muito baladeiro? Eu saio um pouco. Eu gosto de sair. Eu gosto de curtir um pouco. Não saio tanto em balada, assim, tanto, mas eu gosto de Você sair. não sai por causa do trabalho? Cara, muitas vezes sim. Antes eu não saía muito, eu saía pouco até. Eu entra naquela questão de desculpa. Eu dava desculpa que eu não gostava de balada, não gostava de sair muito. Mas era só pra esconder o fato de eu não ter pessoas pra me acompanhar junto. E eu não queria tanto sozinho, sabe? Mas eu gosto de sair, gosto de curtir, eu gosto de aproveitar um pouco, sabe? Porque eu sinto que, claro que o meu trabalho eu já aproveito, porque eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço. Mas é diferente. É Uhum. diferente você ter ir pro lugar com uma responsabilidade e ir pro lugar sem nenhuma Uhum. responsabilidade. É bem mais tranquilo, sabe? E eu gosto de estar junto com pessoas, de conversar com pessoas, de me conectar com pessoas. Eu Hum. gosto mais de sair por conta disso. Não simplesmente por causa da música, do ambiente, de bebida, eu nem bebo. Então não, é mais realmente por conectar com pessoas, sabe? Tá. Conhecer pessoas. É, se um dia você for viajar pra fora, já tem um Bali. lugar? Não, pra. Bali. Ah, tá. Bali na Indonésia. Você quer. Meu sonho Eu, máximo. eu tinha entendido Dubai, depois Não, agora eu entendi. Bali. Aham. Bali na Indonésia. Meu sonho máximo, assim. Lá Quando vai eu ser o chego. primeiro. A oportunidade vai pra lá. Primeira oportunidade eu vou pra lá. O ano que vem eu pretendo viajar pra Europa. Ou pra Bali. Mas eu pretendo fazer uma viagem grande, assim, sabe? Cara, meu sonho máximo é em Bali. Tô- Gosta de moto? Moto? Gosto. Gosto até. É uma coisa que eu quero ter, moto. É um negócio que eu gosto. É meio perigoso, mas eu gosto. Gosta de moto. É uma Tá coisa que bom. eu gosto. Você quer deixar algum recado? Cara, a princípio, assim, na verdade, o que eu sempre incentivo todo mundo, né? Pelo menos todo mundo que me segue, que me acompanha, que gosta do meu trabalho, sempre as pessoas me veem muito como inspiração. E isso, cara, pô, pra mim é gratificante demais, sabe? Conquistar tudo do nada, realmente do nada, pô, sem nada, um apoio meu e da minha mãe, sabe? Do nada, E ninguém conquistar. da família é fotógrafo pra Cara, falar pra nada, você, nada, esse é o nada. caminho. Nada. Sabe? Então, tipo, ter esse apoio, apoiar pessoas, motivar pessoas, inspirar pessoas, cara, pra mim é transformador. Então, eu sempre, todas as minhas mensagens que eu sempre deixo, que eu sempre gosto de incentivar cada vez mais, é o apoio de as pessoas não desistirem, sabe? Não desistirem e manter uma constância que dá certo. Dá certo. Sabe? Porque, cara, pensa bem, se eu tivesse seguido a linha do YouTube, começar a fotografia, a pessoa, pô, tá fotografando, João, vai seguir uma faculdade, e eu desistisse do meu sonho. Não dá, sabe? Se você, como eu falei, tenha muita confiança no que você faz. Faça alguma coisa que você tenha muita confiança. Então, assim, cara, eu amo advocacia, cara, seja o melhor. Estude tanto pra você falar, nossa, a pessoa precisa fazer o caso comigo. Sabe, se você for, cara, qualquer coisa, se você for fazer um podcast, cara, você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor no que você faz. Porque, cara, o melhor sempre vai. É o melhor. Uhum. É o melhor. Quando não é ser o melhor simplesmente pra passar por cima dos outros. É ser o melhor pra, cara, as Pra pessoas olhar. você mesmo mostrar Exato, e que pra você é pessoa, capaz daquilo. claro, pra pessoa olhar e falar, cara, esse cara é foda, esse cara é capaz. Porque é inspirador. Se você é muito bom no que você faz, se você tem confiança, você vai produzir mais, você vai criar mais conteúdo, automaticamente a pessoa vai atrair mais pessoas, você vai ganhar mais, você vai ter notoriedade, você vai inspirar pessoas. E, cara, pra mim, inspirar pessoas é o ponto alto. Você pode ganhar milhões, milhões, milhões. Se não tiver ninguém te olhando pra você falando, nossa, eu admiro esse cara, não adianta. As pessoas têm que te admirar. Você tem que ser uma pessoa admirável, você tem que ser uma pessoa inspiradora. Pra mim, no É. mais, é isso. Você pretende mudar de Jaú pra uma cidade maior? Eu tenho. Pretende? Assim, na verdade, assim, eu gosto muito do interior. Eu tô perto da minha mãe. Pra mim conta muito pra mim. Mas eu pretendo sim, se tiver oportunidade, sabe? E assim, oportunidades que eu vejo que vão me realmente crescer muito. Vão me fazer crescer muito.
Porque aqui eu já tenho uma vida muito boa, consigo seguir uma vida muito estável, bem, muito boa. Mas eu sinto que eu gosto de explorar mais, E sabe? você tem Uma vontade para aquele lado de Bauru ou para Campinas, para lá? Bauru, Bauru. Bauru eu gosto muito. Bauru eu gosto muito, é uma cidade que eu gosto muito. É uma cidade boa de trabalho, boa de emprego. Igual Gojão, mas só que é um pouco maior. E São Paulo também. São Paulo eu gosto. Sim, não me vejo morando em São Paulo ainda. Mas se tivesse a oportunidade eu iria. É que eu acho, como eu falei, né? Tipo, pra mim mudar tem que ter uma vida muito, muito melhor do que eu tenho hoje. Cara, eu tenho uma vida boa, ganho bem, tenho minha mãe do meu lado, o Sim, interior é muito tranquilo. sim, sem Cara, você dúvida. vai Sem você dúvida. vai pra sua casa, você vai pro restaurante, você vai pra sua casa, se troca, vai pro trabalho. Sim, Maior tranquilidade. sem Lá em dúvida. São Paulo, quando a gente tava lá, você não conseguia fazer nada. Você tinha que pegar o carro, sair da sua casa, você tinha que ir pro shopping, tinha que comer, tinha que tomar café, tinha que fazer tudo fora, porque você não conseguia voltar pra casa. Sim, Então, assim, é bem corrido, sabe? Como eu falo, se abrir mais oportunidades, sim. Mas eu, o que eu pretendo mesmo, assim, seguir é morando em Jaú ainda, ou Bauru no máximo, morando aqui no interior e fazendo trabalhos pontuais. Então, assim, passei um mês em São Paulo, passei 2 semanas em São Paulo, passei 2 semanas na Europa, passei um mês na Europa, passei um mês no Japão, entendeu? Fazer coisas assim. eu vejo você fora, viu? Pô, fora, você pensa, você não vai pra fora, viu? Ah, eu gosto. Eu gosto. Eu não sei se moraria. Eu não descarto nenhuma possibilidade, nenhuma oportunidade, não descarto. Mas, assim, eu me vejo indo pra lá fazendo trabalho, sabe? Aham, Tendo vidas em outros lugares também, entendi. que eu gosto bastante. Tem algum lugar que se marcou muito? Nossa, cara, um lugar que me marcou muito. Deixa eu pensar. Essa é difícil, essa pergunta é difícil. Cara, eu acho que, assim, um lugar que me impactou muito, assim. Eu acho que um lugar é muito difícil falar. Porque todos os lugares que eu passei, assim, cada um tem um ponto, cada um tem uma história diferente, sabe? Eu acho que, na minha opinião, não vou falar um lugar em si, mas lugares em si. Na minha opinião, todo lugar que eu vou fotografar me impacta muito. Que eu vou conhecer e fotografar. Então, tipo assim, ontem, por exemplo, eu tive um casamento no mosteiro, lá em Torrinha. Lá no Mosteiro Paraíso. Aham. Então, assim, isso me impacta muito. Eu vou num lugar novo, conheço o lugar, fotografo o lugar, vivo aquele lugar com a pessoa que tá ali, o meu cliente que tá ali. Isso me impacta muito. Quando eu tava começando, todo lugar me impactava, porque eu não conhecia nada. Então, a primeira vez que me levaram pra Brotas, quando eu fui pra Jaú fazer o primeiro trabalho, tudo isso me impacta, sabe? Eu acho que no mais é isso. Cada lugar que eu vou conhecer e fotografar junto me impacta muito, Tá. sabe? Ô, João, no final do episódio, eu sempre faço uma última pergunta. Uhum. Né? Acertei, né? Eu falo sempre errado. Fala a primeira, a última. A última, eu sempre faço a última pergunta. Qual é o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Pergunta boa, cara. Na minha opinião, o sentido da vida, cara, é você espalhar cada vez mais o conhecimento e o que tem dentro de você. Por que isso? Porque, assim, cara, a vida sozinha é muito vazia. A vida sem espalhar conhecimento, sem espalhar experiências é muito vazia. Porque, tá, você sabe tudo, você sabe tudo que você. Tudo. Mas, cara, você não espalha isso, cara, o conteúdo só fica pra você. E no final de tudo, cara, a gente vai morrer. Então, tipo assim, se você não conseguir espalhar esse conteúdo, espalhar esse sentimento, espalhar conhecimento, espalhar lugares, espalhar experiências, cara, nada vai servir. Você não vai ser marcado na história. E eu cresci pra marcar a história. Pra marcar a minha história e a história de outras pessoas. E, cara, eu fico muito feliz que eu marco histórias, marco vidas de pessoas, sabe? A maioria das pessoas conversam comigo. Ontem o casal, cara, fiz muita amizade com eles. Todos meus clientes se tornam meus amigos. E eles realmente gostam de estar comigo. Pessoas gostam de estar comigo, sabe? Porque eu falo história, eu conheço, eu passo conhecimento. Cara, isso pra mim é o sentido da vida. Sempre é. Então, tá bom. Ô, João, muito obrigado por você ter Cara, eu vindo que nesse agradeço, cara. episódio aí, participar Prazer é todo meu. da história. Prazer é todo meu. Fico muito feliz. É isso aí, pessoal. Nós estamos encerrando mais um episódio. Muito obrigado.